Boa noite, irmãos. Como podemos ver, nós ainda não voltamos com o culto presencial no dia de terça-feira. Ainda continuamos utilizando dos meios digitais, utilizando da tecnologia para poder estarmos próximos uns dos outros, e mesmo distantes, mesmo separados pela distância, a tecnologia, os meios digitais nos aproximam e contribuem para que possamos, em unidade, em união, em mesmo espírito, meditar acerca da palavra de Deus e principalmente sobre o que ela tem a dizer para nós e o que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações a partir da sua palavra. Hoje nós vamos ler aqui uma passagem bem conhecida que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19. Antes, vamos orar. Peço que você na sua casa, você onde você estiver vendo esse vídeo, que você também eleve o pensamento a Deus nesse momento. Amém. Pai, estamos mais uma vez, Pai, enfrentando as dificuldades, Pai, impostas a nós, por esse momento difícil que estamos vivendo, pelo momento difícil que estamos atravessando, não somente como igreja, mas como humanidade, Senhor. E o Senhor tem nos sustentado, tem segurado nossa mão, tem nos guiado no meio da escuridão, tem sido nosso pastor em meio às trevas, e por isso te louvamos, Pai, nesse dia, por isso te agradecemos nesse dia, e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo no meio da escuridão, continue nos conduzindo, nós não podemos enxergar, mas o Senhor nos conduz, nós confiamos em Ti, nós seguimos a Tua voz, nós seguimos a Tua palavra, nós seguimos o Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduza a pastos verdejantes, Senhor. Mas durante o vale da sombra da morte que possamos estar passando nesse momento, nós temos a certeza e a tranquilidade de que o Senhor está conosco, Pai, e que a sua vara nos consola, que o seu cajado nos consola, que o Senhor nos guia no meio da dificuldade. E com todo esse pano de fundo, Senhor, eu peço que o Senhor esteja agindo, Pai, no meio de nós nessa noite, e que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, Pai, como um corpo, Pai, como uma igreja, não somente como indivíduos, mas como uma igreja, que o Senhor esteja nos transformando, nos moldando, Pai, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Que seu Espírito, Pai, fale aos nossos corações, que seu Espírito fale a nós e fale através de nós, Pai, aos povos e às demais pessoas, Pai, que estejam ao nosso alcance. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 19, que diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos encerrar por aqui. Bom, como nós já sabemos, nesse texto aqui é o momento que Jesus está se retirando da Judéia, indo em direção à Galiléia. A Galiléia era seu destino final, mas ele passa por Samaria, ele passa pela província de Samaria, e lá ele encontra essa mulher na beira do poço de Jacó, e ele tem esse diálogo com ela. Jesus começa, nesse momento que ele parou para descansar, ele começa a conversar com essa mulher, e chega um momento em que ele confronta essa mulher com o pecado dela, e ele revela, ou melhor, não revela a ela, porque se existe alguém que sabia dos seus erros era ela própria, mas ele confronta essa mulher com os seus pecados, com os seus erros, com o que ela cometia naquele momento, ou melhor, com o histórico de vida daquela mulher. E ao ser confrontada, não fica claro qual o motivo de ela fazer essa pergunta a Jesus, mas fica claro o motivo, a concepção que ela teve naquele momento, de que aquele homem realmente falava
da parte de Deus. Ela ainda não havia o reconhecido como Messias, mas ela havia reconhecido que ele falava da parte de Deus, porque tudo que ele havia dito sobre ela era assim verdade. Então ela direciona a ele essa pergunta: aonde é o lugar de adorar? Os nossos pais diziam que é nesse monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Aonde é o lugar de adorar? E essa pergunta, ela não é uma pergunta tão nova, é uma pergunta, digamos assim, que surgiu naquele tempo, naquele momento ali. É uma pergunta muito antiga, muito antiga. Vamos tentar contextualizar a origem desse desentendimento sobre adoração entre samaritanos e judeus. Para isso vamos ter que voltar lá no reinado do rei Salomão, um rei, filho de Davi, descendente de Davi, e ele fez um reinado muito bom para Israel, no sentido de expansão do reino, no sentido de elevação do status, digamos assim, do reino de Israel na região. O reino de Israel passou a ser visto de outra maneira, e ele expandiu o território do reino de Israel, e principalmente ele foi o rei que construiu o templo dedicado à adoração a Deus. E eu digo bom rei, como digo bom rei aqui, Salomão, claro, falando em aspectos políticos, digamos assim, porque Salomão foi um homem, nós conhecemos, de muitos erros, que se entregou a diversos prazeres, se entregou a diversos deuses, mas ele teve coisas boas no seu reino, no âmbito espiritual também, e a principal de todas elas é o templo de Salomão, o templo construído, o templo inaugurado, digamos assim, por Salomão. E lá começa uma definição, vamos ler aqui, 2 Crônicas 7, versículo 12, que diz o seguinte: após ele construir a casa de Deus, o templo, Deus aparece para ele. No versículo 12 diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ou seja, nós temos um texto bem grande aqui, é a aliança de Deus com Salomão, mas isso é o que importa para a gente hoje aqui, para contextualizar esse pensamento, é que Deus escolheu para si o templo como lugar de adoração, como lugar de oferta de sacrifícios, e a partir daí todo judeu se direcionava à casa de Deus, se direcionava ao templo de Deus, ao templo do Senhor, para prestar-lhe adoração, para prestar-lhe culto. Somente o lugar era o lugar onde era feita a adoração, onde era prestado o culto a Deus, onde era oferecido o sacrifício a Deus, que era o templo erguido por Salomão. Admitiu-se aí o local para adoração como sendo o templo escolhido por Deus, o templo para o local de adoração. E esse foi o local definido, né, como local de adoração. Só que aí teve um problema. O reinado de Salomão, como nós dissemos aqui, foi um bom reinado, porém com ressalvas, inclusive no âmbito social também, no âmbito político também. No final do reinado de Salomão, o povo reclamava das pesadas cargas de impostos. Salomão cobrava muito imposto, ele pesava a mão sobre o povo na questão de imposto, e essa era uma reclamação do povo, e até que chegou um momento que o povo se rebelou através de Jeroboão. Jeroboão foi o líder de uma revolta, digamos assim, de uma revolução, de uma tentativa de rebelião no meio do povo de Israel, mas foi sem sucesso, e ele precisou fugir para o Egito para que não fosse morto. Mas aí Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu. E se você puder dar uma lida lá em 2 Crônicas 10 ou em 1 Reis 12, e por volta desses capítulos, você vai ver que o povo chegou a Roboão e pediu que ele aliviasse a carga de imposto, que ele aliviasse a mão do reino sobre os súditos, sobre a população, sobre o povo de Israel. E Roboão, ignorando o conselho dos anciãos e seguindo o conselho dos seus amigos, dos jovens, do conselho jovem, dos amigos dele, né, que o cercavam, ele direcionou ao povo palavras duras, no sentido de que se meu pai pesou a mão sobre você, eu pesarei muito mais.
eu cobrarei muito mais do que meu pai cobrou. Isso gerou uma revolta, e aí Jeroboão já estava presente de novo nas terras de Israel, e a revolta que antes foi suprimida, digamos assim, durante o reinado de Salomão, agora ela acontece, e agora existe a cisão do reino de Israel, como o reino do norte sendo chamado reino de Israel, sendo governado por Jeroboão, e reino do sul com 2 tribos, o reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos, somente Judá e Efraim, sendo governados por Roboão, e sendo chamado de reino de Judá. E aí você já teve uma sequência de problemas. Um tentou entrar em guerra com o outro, mas Deus interveio e disse que não fosse assim, e Roboão deu ouvidos à voz de Deus nesse momento, e não agiu conforme ele queria, que era invadir o reino do norte. E Jeroboão, se você abrir lá, 1 Reis 12, a partir do versículo 27, você vai ver a preocupação política de Jeroboão com medo de perder o seu reino. Em que sentido? Qual era o lugar de adoração? Qual era o lugar definido como lugar de adoração? Era o templo, erguido por Salomão. E onde ficava esse templo? Em Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Então Jeroboão pensou assim, se o povo ficar peregrinando para o reino de Judá, a fim de cultuar a Deus lá no templo, com o tempo seu coração vai se aproximar de Roboão, e eles vão se juntar de novo a Roboão, e vão ser um povo só, e vão me matar, eu vou perder o meu reino. Então eu tenho que agir de maneira tal que eles não precisem mais ir até Jerusalém para adorar. E aí, o que Jeroboão faz? Ele cria 2 templos na cidade de Dan e na cidade de Betel, e cria bezerros de ouro, e chega para o povo: olha só, vocês não precisam mais ir ao templo, o lugar de vocês adorar agora são nesses templos aqui que eu ergui, e esses bezerros aqui são o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então Jeroboão, por um fato político, digamos assim, por medo de perder o seu reinado, por medo do povo querer se juntar novamente, se render a Roboão, ele cria um meio de adorar a Deus paralelo, digamos assim, que não foi o que Deus criou, e ele vai além disso. Ele cria bezerros de ouro, ele cria novos deuses, digamos assim, apesar de chamar aqueles deuses do Deus de Israel, apesar de direcionar aqueles bezerros de adoração consciente que era para o Deus de Israel, que era o Deus que livrou eles da terra do Egito, ele criou bezerros de ouro para serem adorados, com personificação desse Deus. Ele criou novas datas festivas. Nós sabemos que todas as datas e as festas de Israel tinham um propósito, cumpriam um propósito pedagógico no meio do povo de Israel, e ele, a seu bel prazer, criou novas datas, criou um novo calendário de festas para o povo. Ele nomeou novos sacerdotes que não eram da tribo de Levi, que a tribo de Levi permaneceu no reino de Judá, no serviço do templo. Então ele criou uma nova classe de sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi, que não eram chamados segundo a vontade de Deus, segundo o estatuto determinado por Deus, e criou novos lugares de adoração. Eles passaram a adorar não a um Deus verdadeiro, não a uma verdade, mas uma narrativa mentirosa de Jeroboão, quando ele disse que aqueles bezerros eram o Deus que tirou o povo da terra do Egito. E eles passam a adorar uma mentira e não mais uma verdade. E aí, essa é a origem da pergunta que séculos depois essa mulher fez a Jesus: aonde é o lugar de adorar? É no monte? É aqui no monte? É aqui onde os samaritanos dizem que é o lugar de adorar? Ou é no templo? Essa é a origem dessa pergunta. Essa é uma das muitas e grandes desavenças que haviam entre os samaritanos e judeus. E aí é interessante a resposta de Jesus para ela. Vamos pular para o versículo 22. Jesus diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês não sabem quem é, vocês adoram a bezerros de ouro e dizem, como falei antes aqui, adoram uma narrativa criada por Jeroboão, uma narrativa mentirosa de que eles são o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Vocês adoram uma mentira.
Vocês adoram uma história mentirosa contada a vocês. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Isso aqui, o fato da salvação é dos judeus, relacionada à promessa de Deus, a descendência de Abraão, a descendência de Davi, não é o tema, não vamos tocar nesse assunto aqui hoje, uma outra oportunidade talvez, mas não agora. E Jesus já começa a pontuar o primeiro erro da adoração, que está implícito na pergunta que essa mulher faz. Jesus pega o erro de quem você adora, não importa aonde. A primeira pergunta você tem que responder: a quem você adora? Vocês adoram a mentira, vocês não adoram o Deus verdadeiro, vocês não adoram a verdade, vocês adoram um Deus mentiroso, um falso Deus, vocês adoram uma narrativa mentirosa, vocês adoram um Deus criado, vocês adoram um Deus feito, um Deus personificado em matéria, feito por mãos humanas. Essa é a pergunta que deveria ser feita, né? Não onde adorar, mas a quem adorar. Não onde eu adoro, mas a quem eu adoro. Será que é o Deus verdadeiro que eu adoro? Será que não é uma vontade minha? Será que eu não adoro os meus sonhos, que eu não coloco eles na frente? Será que eu não adoro até mesmo coisas simples, ao futebol, vamos dizer assim? Será que eu não adoro a minha diversão? Será que eu não coloco outras coisas na frente? Será que eu não sou idólatra e adoro outros deuses criados por mim? Será que eu não adoro uma narrativa criada por mim mesmo? E fico tranquilo com isso, porque eu criei uma narrativa que me justifica do meu erro, digamos assim. E Jesus mostra para ela a primeira coisa importante na adoração, antes do lugar, é quem você adora. E versículo 23, ele fala sobre outra coisa importante, que é como você adora. Versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, primeiro ponto, o Pai procura pessoas para serem seus adoradores. É para isso que nós estamos aqui. O sentido da nossa vida é a exaltação do nome de Deus, é viver para a glória desse Deus, é exaltar o nome de Deus diante dos homens. Esse é o sentido principal, esse é o motivo de estarmos aqui, é para o louvor e para a glória do nome de Deus. Mas essa adoração não é uma adoração ao bel prazer, como foi a adoração criada por Jeroboão. Essa adoração ela é definida, ela é sistematizada. Deus diz claramente o que Ele quer de nós e como Ele quer de nós. E se não é do jeito que Ele quer de nós, se não é como Ele quer de nós, não serve para ser adorador, não serve como adoração a Ele, não é algo que agrada a Ele, porque Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Ele procura quem o adore em espírito e em verdade, quem adora do modo que Ele deseja, do modo que Ele deixa explícito para nós, do modo que Ele mostrou ao longo da história da humanidade, do modo com que Ele nos mostrou, deixou claro, através das suas escrituras. E como? O que significa isso? O que Jesus quis dizer com em espírito e em verdade? Vamos lá, em espírito. Não podemos confundir aqui. O espírito, como ele está dizendo aqui, não é relacionado ao Espírito Santo, não é o espírito com E maiúsculo, digamos assim, é o espírito com E minúsculo. Qual o intuito disso aqui? O intuito é fazer separação entre matéria, o que é matéria e o que não é matéria. Deus, Ele é espiritual, Ele não é algo que possa se prender dentro de quatro paredes, Ele não é algo que podemos moldar e dizer, esse é o Deus que nos tirou da casa do Egito. Ele não pode ser representado para adoração em uma figura física, porque Deus é espírito. Deus não é matéria, é separação de espírito e matéria, principalmente no contexto da adoração samaritana com a adoração dos judeus. Deus, Ele é espiritual, Ele é espírito, e importa que os seus adoradores, versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não pode ser limitado
entre quatro paredes, ele não pode ser limitado num templo, ele não pode ser limitado nesse local aqui agora, porque Deus, ele é Espírito, ele está em todo lugar, ele é muito maior do que as nossas mentes conseguem compreender, ele é muito maior do que as nossas forças, ele é muito maior do que a nossa compreensão. Deus é espiritual e Deus é Espírito e precisamos adorá-lo em espírito. Nós precisamos adorá-lo em verdade. O livro de João, o Evangelho de João, é um evangelho que a todo momento ele faz a relação de Jesus com os costumes judaicos, ele faz a relação das referências que apontavam para Cristo, e é o livro de João. No livro de João, ele nos apresenta Jesus como a verdade. Ele é a verdade, ele é a palavra de Deus, ele sim é a manifestação visível de Deus. Nele habitou toda a plenitude de Deus, toda a verdade de Deus estava nele, se manifestou em Cristo. E eu entendo aqui que sem compreender essa verdade, sem Cristo, sem seguir pelo caminho de Cristo, nós não podemos prestar uma adoração verdadeira a Deus, nós não podemos prestar adoração que agrade o coração de Deus, somente em espírito, somente em verdade, somente através de Cristo, através de sua obra, através da compreensão de quem Cristo é, e aí sim, trazida a nós pelo Espírito Santo de Deus, concedido a nós pelo Espírito Santo de Deus, esse privilégio de poder enxergar a Cristo como Messias, como Filho de Deus, como Deus encarnado. Somente através disso podemos prestar uma adoração real ao Deus real, uma adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Somente em espírito e em verdade, somente de maneira espiritual e somente através de Cristo é possível trazer uma adoração que agrade ao Deus verdadeiro. E voltando e fazendo um paralelo com quem era aquele povo na época da cisão, o que caracterizava aquele povo como adorador de Deus era o templo, era vendo eles ir ao templo de Deus, ao templo de Salomão, que eles eram identificados como adoradores de Deus. O lugar era o que identificavam eles como adoradores de Deus. E quando foi retirado esse lugar deles por Jeroboão, como foi retirado o contexto em que eles viviam, eles não tinham mais essa identidade de adoradores. Eles não tinham mais identidade, eles perderam a identidade de quem eles eram, tanto que os dois povos foram dominados por outro povo. O reino do norte foi dominado pelos assírios, e eles foram absolutamente espalhados pelo mundo. Eles não conseguiram permanecer unidos como um povo, ao contrário do povo de Judá, que foram levados cativos da Babilônia, e lá eles permaneceram, perderam sua identidade como Estado, perderam sua identidade como uma nação, mas não perderam a sua identidade como um povo, porque eles mantiveram as suas tradições, seus costumes, e mantiveram a adoração ao Deus verdadeiro. Mas o reino do norte era um povo sem identidade, era um povo completamente distinto, que não mais se identificavam como adoradores do Deus verdadeiro. E aí fica a pergunta para nós nessa noite: nós somos adoradores do Deus verdadeiro? O que nos identifica como adoradores? O que nos identifica como povo de Deus? O que nos identifica como adoradores do Deus verdadeiro? Não tem como, eu não consigo ler essa passagem e pensar sobre esse tema sem pensar em como nós, nos últimos meses, agora nós voltamos um pouco a um pouco da normalidade, né? Mas como nos últimos meses nós perdemos nosso tempo, digamos assim, nós perdemos a ida ao templo, nós perdemos o lugar, perdemos o onde, por motivos de controle sanitário, por conta dessa pandemia, nós perdemos onde? E não posso deixar de pensar como muitos de nós perdeu a sua identidade, porque toda a identidade adorador que eu possuía era ir à igreja. E se eu não vou à igreja mais, não resta mais nada de adorador em mim.
E esse é um momento, apesar de ser bem difícil, talvez seja um momento para ligar um alerta em nossos corações, ligar um alerta contra as nossas vidas e principalmente as vidas dos nossos irmãos, porque nós temos responsabilidade para os nossos irmãos também. Será que nós somos crentes ou melhor, será que nós somos somente frequentadores de igreja? Será que nós somos somente admiradores de sermão? Será que nós somos somente cantores aqui de igreja? Será que a única coisa que define a gente como adorador é o lugar? Jesus deixa claro para nós aqui que, se for isso, nós não somos adoradores de verdade, nós não somos adoradores verdadeiros, nós não trazemos a Deus a adoração que o agrada. Essa não é a adoração que ele procura, esse não é o adorador que ele procura, o adorador que depende do lugar onde ele está para ser adorador. E por muitas vezes, nós às vezes somos assim, muitas vezes nós somos crentes de igreja só. E não me entenda mal, não estou dizendo que esse lugar aqui não é um lugar para a gente se reunir e que a gente não deve se reunir. Eu estou dizendo que não importa onde, para Deus importa que a adoração seja em espírito e em verdade, não importa onde, importa como. E estar aqui pelos motivos corretos faz parte do como. Estar aqui na igreja, como o nosso pastor Léo falou no domingo agora, com desejo de adorar em comunhão, em unidade, como um corpo, isso é como, isso não é onde, não depende dessas quatro paredes, mas depende de congregarmos. Não é essa parede aqui que nos faz santos, essas quatro paredes aqui não pode ser o que nos identifica como igreja. É a meditação na palavra, é a oração, é o partir do pão e é a comunhão. Isso é o que nos identifica como igreja, é a unidade, é a comunhão. Como Jesus disse, assim como eu sou um no Pai e o Pai é um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que eu vim do Senhor, para que o mundo creia na minha palavra, para que o mundo creia que eu vim à terra, que o mundo creia na minha pregação, que eles sejam um. O que nos identifica como adoradores é como nós fazemos, é ler a Bíblia, é meditar na palavra, é orar, é partir o pão e é comunhão. O modo com que fazemos é muito mais importante do que o lugar onde nós fazemos. O modo com que fazemos, a maneira com que fazemos, como adoramos, é isso que importa, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Podem tirar o templo de nós, podem tirar o lugar de nós, às vezes até nos afastando, mas nós utilizando as mídias, por exemplo, como estamos utilizando hoje, nós precisamos manter a nossa identidade como adoradores individuais, como indivíduos, adoradores no íntimo, no meu íntimo, onde só eu sei, um adorador que adora o espírito e a verdade, como indivíduo, mas principalmente não podemos perder nossa identidade como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como um povo adquirido a peso alto, a um preço de sangue. Nós não podemos perder a nossa identidade, porque se perdermos a nossa identidade, nós já não traremos mais a Deus uma adoração da qual Ele se agrade, mas traremos a Deus uma adoração segundo a nossa própria vontade, a nossa própria maneira, uma adoração de Jeroboão, e não mais a adoração que Deus pediu na sua palavra. Que eu possa fazer uma auto-reflexão minha nessa noite, olhar para mim e procurar em mim a adoração em espírito e em verdade, e corrigir o que tem que ser corrigido em mim, e que eu possa procurar em mim a identidade de um verdadeiro adorador, sem que eu dependa do local, sem que eu seja adorador de domingo à noite, ou adorador de sexta-feira à noite, ou que eu seja adorador de dentro da igreja, mas que aqui, que no momento que nós viemos nos reunir aqui, que arda em meu coração a vontade de estar junto com os irmãos, para fazer juntos aqui o que nós já fazemos separados ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo dos tempos, quando estamos sozinhos, quando estamos na nossa família, quando estamos no nosso trabalho, na nossa escola, quando estamos fora da igreja, que
que nós possamos ser identificados e ter identidade de cristãos, ter identidade de verdadeiros adoradores, também e principalmente fora dessas quatro paredes aqui. Que o que nos identifica como verdadeiros adoradores não seja o local, não seja onde, mas a quem eu adoro e como eu adoro. Que a minha adoração seja ao Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho e nos tirou da casa da servidão, que não poupou esforços para nos trazer para perto dele, aquele Deus que está sempre presente ao nosso lado, sempre nos sustentando. Que esse seja a quem eu adore, que esse seja o objetivo da minha adoração, e que a maneira com que eu adoro seja como Ele quer que eu adore, em espírito e em verdade, com uma vida sincera, mas não na sinceridade do erro, mas na sinceridade da verdade, e seguindo a sua palavra, e através de Jesus, levando a Ele, ao Pai, a adoração que Ele quer de nós, da maneira que Ele quer, como Ele quer, do modo que Ele quer, onde e como. Isso que nos identifica, ou melhor, a quem adoramos e como adoramos, é isso que nos identifica como verdadeiros adoradores, é isso que nos identifica como verdadeiros cristãos, como povo de Deus. Amém? Que o Espírito Santo fale nos nossos corações, que Ele ministre de maneira fervorosa nossos corações nesse dia e a partir desse dia, e que Ele ministre no meu coração essa palavra, que ela faça as alterações, as mudanças que ela tem como objetivo de fazer na minha vida, e que o Senhor, através da sua palavra, nos molde segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, para a honra e glória do seu nome. Amém.